Olá, queridos amigos do CFMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos acompanham agora, os que vão assistir depois, seja pelo Instagram ou pelo YouTube. Muito obrigada pela presença de todos, que essa mensagem possa chegar em um bom momento para edificar e para colocar a cada um de nós no momento de reflexão e de constatação das nossas atitudes, observando como é que está a nossa conduta ao longo do dia a dia. Antes de nós começarmos, vamos fazer a oração, agradecendo a Deus por mais um dia, por todos os seus ensinamentos, pela presença, por não desistir de nós, diante de tantas dificuldades que nós temos, de encarar as mudanças, para entender realmente qual é o nosso caminho e o nosso propósito, que ele seja cada dia mais edificado, para que nós tenhamos a certeza de estarmos sempre buscando o melhor diante de tudo aquilo que nós viemos para aprender e para poder viver aqui nesse plano material em busca da vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo das últimas semanas, nós abordamos com vocês algumas temáticas que são muito importantes quando se vivencia o processo mediúnico. O Rafa falou a respeito do medo, né, há 15 dias, aí na semana passada a Dessa trouxe muito bem a questão da soberba dentro do ambiente mediúnico, e hoje nós vamos falar sobre a falta de compromisso junto à mediunidade, o que isso acarreta, o que proporciona-se, o que vai provocando ao longo da nossa vida. Todo mundo sabe que falta é a ausência de alguma coisa, né? Então, algo está faltando, algo não está acontecendo, né? E o que significa compromisso? Já que nós vamos falar sobre a falta de compromisso. O compromisso, ele é descrito no dicionário geralmente como uma obrigação, né? É uma ação que se assume diante de determinada coisa ou pessoa. Então você assume um compromisso de trabalho, você assume um compromisso com os seus amigos, no sentido de marcar algum evento, você assume um compromisso amoroso, você assume uma variedade de compromissos ao longo da sua vida. Quando nós somos crianças, né, e ainda estamos ali naquele período da nossa infância, nós vamos começando aos poucos a desenvolver uma pequena ideia de compromisso, a partir dos ensinamentos que os nossos pais vão nos trazendo. Então você já sabe que você tem um compromisso de uma tarefa escolar, de guardar os seus brinquedos, né, de começar a fazer pequenas atividades no dia a dia, arrumar a cama, lavar a louça que você sujou, colaborar para a organização da casa. Então tudo isso começa ainda nessa tenra idade a você ter uma ideia de compromisso. Quando nós chegamos na vida, né, na juventude, na vida adulta, essa noção de compromisso, ela se estabelece junto com as regras. E muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender um compromisso. Por quê? Porque elas não se colocam num ambiente de regra. E aí começa o desrespeito com o horário, o desrespeito com relação ao espaço do outro, o desrespeito com relação à história do outro, a bagagem que a pessoa traz. Às vezes se valorizam muito, fulano é muito intelectualizado, ele tem muito entendimento a respeito de um assunto voltado para o ambiente acadêmico, e se descarta as questões da sabedoria adquirida pelo cotidiano. Então, o compromisso, ele começa a fazer parte do nosso dia a dia. Para nós que entendemos a vida mediúnica, quando a gente ganha uma independência cognitiva e você começa a compreender os espaços da sua mediunidade, você consegue entender que a mediunidade sempre fez parte da sua vida. Hoje eu consigo compreender, eu tenho 35 anos, eu consigo, e
vai fazer 12 anos que eu estou aqui. Então, desses 12 anos, né, eu tenho um entendimento de como a mediunidade faz parte do meu cotidiano, como eu vivo a minha mediunidade. Só que antes eu não tinha consciência disso. Então, a partir do momento que eu ganho essa independência cognitiva e começo a perceber que a mediunidade faz parte de absolutamente tudo aquilo que eu vivencio, algumas coisas com relação ao compromisso, elas começam a fazer parte, né, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Quando nós vamos ao Evangelho, Jesus nos traz no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 23 e 24, os seguintes dizeres: aquele que quer me seguir, que deixe-se levar, pegue sua cruz e me siga. Se nós formos colocar essas palavras ao pé da letra, elas não fazem muito sentido, porque a gente pensa assim, Jesus está dizendo que para eu segui-lo, eu tenho que me deixar. Como é que eu vou me deixar se eu estou sempre comigo? Não faz muito sentido. Mas o que ele pede que a gente deixe são as nossas vaidades, o nosso orgulho, essa nossa falta de compromisso. Por quê? Quando a gente assume determinadas tarefas na nossa vida, e principalmente a tarefa de trabalhar com Jesus, que não é uma tarefa fácil, como nós já falamos aqui muitas das vezes, é preciso que se abdique de muitas coisas. E geralmente nós não estamos dispostos a abdicar. Mas eu entendo que eu tenho um processo de livre-arbítrio, eu tenho um processo de escolha. Quando você escolhe uma coisa, automaticamente você está deixando outra. E dentro da nossa mente hedonista, o que é uma mente hedonista? É uma mente que ela é focada sempre para ganhar. É uma mente que sempre tem que estar sentindo prazer. A ela nada pode ser limitado, tudo tem que transbordar, tudo tem que fugir à borda. Nós somos ensinados dessa forma há muitos e muitos e muitos anos. E devido a isso, nós nos tornamos acomodados. A palavra acomodado deriva do nome de Cômodos. O Cômodos foi um dos últimos imperadores que Roma teve, foi quando o Império Romano entrou em decadência. E aí, mas por que leva o nome dele, o adjetivo acomodado? E a Susana é acomodada. Porque ele era filho de um grande imperador chamado Marco Aurélio, e o pai dele foi um grande filósofo, que falava inclusive que Roma deveria deixar de ser um império e se tornar uma república, que as pessoas tinham que ser responsáveis pelas suas escolhas, que as pessoas tinham que ser responsáveis pelas suas tarefas, por tudo aquilo que acontecia dentro, né, do cotidiano romano. E ele absolutamente ignora os ensinamentos do pai dele e começa a voltar com a política do pão e circo, que as pessoas têm que comer e têm que assistir jogos, como os jogos dos gladiadores, porque elas não podem se preocupar com nada. Elas têm que estar voltadas só para o que causa prazer, aquilo que incomoda, né, aquilo que faz com que elas reflitam, elas não podem pensar, porque aí elas vão reclamar do governo dele. E foi do nome dele, Imperador Cômodos, que nós trouxemos o adjetivo acomodado. A gente se acomoda com um monte de coisa na nossa vida. A gente se acomoda com um emprego ruim, a gente se acomoda num relacionamento que é mediano, a gente se acomoda com relações familiares que muitas das vezes podem ser... não pode ser benéfica para nós, né? Mas é meu familiar, eu tenho que conviver com aquilo ali. E aí a gente vai se acomodando. E devido a essa questão de estarmos acomodados, muitas vezes nós abrimos mão do compromisso. Porque o compromisso, ele exige de nós mudança. O compromisso, ele exige de nós posicionamento. E é uma grande dificuldade que muitos têm quando assumem a responsabilidade de desenvolver a mediunidade. Quando você começa a desenvolver a mediunidade, e aqui eu falo pela minha experiência e pelas experiências dos meus pares, que são os que eu vivo, as pessoas com as quais eu atuo dentro do CPMM e os quais eu faço observação. Quando a gente vai desenvolver a mediunidade, inicialmente quando você assume, agora eu entrei para a corrente do centro, eu estou fazendo parte do trabalho mediúnico. Inicialmente vem uma sensação de euforia. Aí eu agora
participo de alguma coisa, eu me comprometi, eu estou fazendo um trabalho que é para ajudar as pessoas, e isso pode dar uma balançadinha no nosso verniz mesmo. De você pensar, nossa, o que é que as pessoas estão pensando? Olha que legal que eu sou. Eu estou desenvolvendo um trabalho, como se fosse um trabalho voluntário. E aí quando você entende de fato que para poder desenvolver aquele trabalho de forma genuína, aquilo vai causar em você muitas mudanças de comportamento, aquilo vai causar em você diversos tipos de conflitos internos, de coisas que você acreditava que eram incríveis para sua vida e que de repente passam a não fazer tanto sentido. Ah, mas como é que coisas que são incríveis passam a não fazer sentido? De repente, a energia que você começa a compreender como é que você está vivendo a sua vida, talvez não combine em absolutamente nada com muitos dos ambientes que você frequenta. E aí aquilo ali te gera um impacto inicial. Nossa, parece que eu tinha tantos amigos e aí de repente eu não estou conseguindo mais encontrar com essas pessoas. E aí às vezes você começa a ouvir comentários dessas pessoas, nossa, mas você está muito fanático agora com essas questões de religiosidade. E aqui eu estou dizendo, obviamente, o nosso centro é um centro de Umbanda, mas independe a qual tipo de compromisso ou de casa, né, de igreja que você frequente. Quando se assume um compromisso com relação à vida religiosa, muitas coisas que nós acreditamos, né, que estão ali nesse norte da nossa vida, onde nós estamos percorrendo, essas coisas elas se modificam completamente. Onde é que essa falta de compromisso com relação à mediunidade pode me impactar? Quando a gente pensa no vocábulo no compromisso, tem muita gente que chega dentro de um centro, de um ambiente espírita e fala, é porque eu tenho um compromisso, eu entendo que eu fiz um compromisso de outra vida, né, que é o que muitas vezes as pessoas chamam de karma, mas eu não estou sabendo como é que eu vou resolver isso. Eu sei que eu estou passando muita dificuldade, as pessoas chegam, porque eu acho que foi feito um trabalho para mim, tem alguma coisa que está prendendo a minha vida financeira não vai para frente, eu sinto que eu estou sempre preso, parece que as minhas coisas não se desenvolvem. O que é todos nós sabemos que nós temos mediunidade. A mediunidade é uma condição que permite essa comunicação, essa vivência com a pátria espiritual. A falta de compromisso com relação à mediunidade, primeiro, se uma pessoa, né, tem essa mediunidade, assume-se de fato esse compromisso, aos 23 anos, né, quando eu estiver no plano material, eu vou começar a trabalhar mediunicamente. E aí eu começo a sentir, né, todos os sinais vão sendo suscitados aí de que eu tenho que começar a trabalhar. E aí eu vou ignorando isso. Uma hora eu vou, uma hora eu penso, uma hora eu vejo isso. E aí vão sendo ocasionadas outras coisas. Às vezes as pessoas começam a sentir sintomas físicos, aí adoecem, aí vão ao médico, e aí faz uma bateria de exames, não é constatado nada. E aí de repente essa pessoa percebe que ela pode encontrar ajuda no ambiente espiritual. Aí vai conversar com o guia, aí a espiritualidade orienta, olha, você assumiu um compromisso antes de reencarnar que você ia desenvolver a sua mediunidade. A primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é, mas eu não vou vir trabalhar no centro. Essa vida de dedicação que o centro exige, eu não estou disposto a ter. Então, quando eu fui pensar essa questão do o que a falta de compromisso acarreta na mediunidade, um dos principais pontos que eu acho que o que mais mexeu comigo é, se eu tenho esta condição, que é uma condição, né, que todas as pessoas possuem, mas que eu posso utilizá-la para melhorar a minha vida e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas, e eu ignoro aquilo, ou eu simplesmente não coloco isso a serviço das pessoas, eu estou ignorando solenemente tudo aquilo que Jesus passou, né? Tudo aquilo que ele passou no sentido do tempo em que ele esteve presente, né? No tempo em que ele esteve conosco encarnado, porque ele passou por muitas dificuldades, ele foi tentado várias vezes, o compromisso que ele assumiu, tanto que quando Jesus foi tentado no deserto, né, uma das vezes, o Evangelho traz para nós que em uma das vezes que o diabo tenta Jesus, a única coisa que ele responde é não.
Porque está escrito. Ele já sabia que estava posicionado, ele já sabia que estava delimitado o que ele precisava fazer. Então ele não abre mão do seu compromisso. Outro dia, a madrinha trouxe para nós uma experiência que ela teve. Vai ter poucas pessoas em virtude de um feriado, talvez nós não façamos a reunião. A madrinha só pensou isso, ela nem chegou a externalizar. Aí a espiritualidade chegou nela e falou: não, porque você assumiu um compromisso. Ainda que seja só a senhora e o seu Natal, é preciso que faça a reunião. Então, quando, gente, nós assumimos um compromisso mediúnico, quando nós assumimos um compromisso com a espiritualidade, isso não é brincadeira. A espiritualidade, ela é extremamente organizada e ela é extremamente respeitosa. Se você assume que naquele determinado dia você vai levar o material para o trabalho, para poder colaborar de forma material, se você assumiu que naquele dia você vai ao trabalho para poder doar a sua energia, uma confusão que acontece muito com os médios, isso acontecia muito comigo inicialmente. Mas eu vou lá no centro e eu vou fazer o quê? Porque eu não entendi, eu era crua de tudo com relação a entender o que era Umbanda. Eu vou fazer o quê? Aí um dia, num dos trabalhos, eu me lembro que o Dr. Fernando falou que tinha a equipe das rezadeiras e que a função delas era rezar pelas pessoas. Então eu entendi que eu poderia colaborar que fosse com uma oração para as pessoas. Porque a oração, ela tem justamente essa capacidade de modificar o ambiente, de ajudar para quem está com tanta dor, para quem está com tanto sofrimento. Então, quando nós, médios, começamos a pensar a respeito da questão do compromisso, o compromisso, ele não pode ser essa coisa danosa, que a gente mesmo imputa para a nossa vida. Fala, não, mas eu assumi um compromisso, mas parece que hoje eu estou tão cansado, parece que hoje está tão difícil. É preciso que a gente pense o seguinte: ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja difícil, eu estou num plano de prova e expiação. É preciso que a gente entenda a vida nos causa esse desconforto. Não é fácil ficar num ambiente ou numa situação de desconforto. Nossa, mas a Suzana está romantizando o sofrimento como se a vida fosse um eterno calvário, um sofrimento. Gente, não é isso. Mas é preciso que a gente saia dessa acomodação a qual eu estava falando. É preciso que a gente comece a pensar a vida como um ambiente de desafio. Quando a gente olha as grandes conquistas das pessoas, por exemplo, se você olha um grande atleta, vou usar o Bolt como exemplo. O Bolt consegue correr, ele é o homem mais rápido do planeta Terra. Ele consegue correr 100 metros em menos de 10 segundos. Pouquíssimas pessoas no planeta conseguem esse feito, porque é algo, quase sobrenatural, de tão rápido que é. Quando você vai assistir uma prova, a prova dos 100 metros rasos, é uma prova tão rápida, parece uma coisa tão banal, mas a gente tem entendimento de quanto tempo ele levou para poder chegar naquele resultado ali. Nós aqui no Ocidente, nós temos uma prática muito errônea que é com relação ao resultado e a gente esquece do processo. E isso explica muita coisa, por exemplo, muitas práticas que hoje acontecem no Brasil. Você tem fenômenos incríveis. O Luva de Pedreiro tem 30 milhões de seguidores no Instagram. O que é que ele fez? Qual foi o processo que levou aquilo ali a acontecer? Quando se pensava em pessoas que tinham um grande número de fãs ou que eram muito conhecidas, que se falava muito sobre elas, havia algo que era construído para que elas fossem conhecidas. Hoje ignora-se esse processo e se coloca só a construção das coisas. E acima de tudo, a ideia que se tem sobre responsabilidade. Quando a gente assume a atividade mediúnica, é preciso que a gente entenda, mas então eu não vou mais em nenhuma festa. Nossa, nunca mais eu vou no aniversário, nem vou beber uma cerveja. É preciso que você entenda que acima de tudo você vai fazer todas essas coisas e estar em paz com a sua mediunidade, vivendo a sua mediunidade com compromisso,
te ensina, inclusive, viver essas coisas com equilíbrio e com essa responsabilidade. Porque a gente deixa de viver as coisas de forma desenfreada e começa a notar que existem outras tantas coisas que eu posso fazer. Tem muita gente que chega, quando se fala sobre compromisso, e fala, olha, o médium tem que estudar, porque é preciso que o médium tenha acervo. Né? A mediunidade é sempre esse equilíbrio entre o estudo e a prática. Aí tem gente que fala assim, eu não consigo ler, eu não tenho facilidade nenhuma para ler. Aí você pode questionar, você já pegou algum livro para ler? Eu peguei há uns anos atrás. Por esses tempos você tem tentado? Não, eu não tentei. Existem algumas ferramentas que podem te auxiliar. Você pode ouvir, né, um audiobook, você pode, inclusive, tem aplicativos que permitem que você escolha a voz da pessoa que vai ler o livro para você. Aí tem gente que fala assim, mas mesmo assim eu não gosto. Tá, você já se propôs a ler uma página por dia? Aí a pessoa pode achar aquilo meio bizarro, fala, nossa, mas eu vou ler uma página por dia? Você lê uma página por dia. Existem clássicos da literatura que tem 70 páginas. Por exemplo, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, é um clássico da literatura. Se você colocar isso como um compromisso, como um detalhe na sua vida, dentro de um ano você pode conseguir ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outras tantas bibliografias que tem que vão te orientar na sua tarefa mediúnica. Eu quero fazer uma adenda aí. Eu, na verdade, acho que falta interesse, porque ler o celular o dia inteiro, todas as redes sociais, a pessoa está ali lendo. Então, quando a pessoa argumenta para mim e fala que não gosta de ler, às vezes eu me abstenho de dar a minha opinião, mas no fundo eu acho que é uma falta de interesse. Então, quando eu tenho interesse por algo, mesmo que eu tenha dificuldade, eu me esforço para atingir um objetivo. Eu acho que a gente tem que manter uma conversação, é o que nós estamos tentando fazer, para ver se nós conseguimos despertar esse interesse. Porque qualquer situação, qualquer coisa que seja estabelecido, né, para facilitar, a gente vê que não está funcionando. Então, o que a gente tem que batalhar, que é o que você está falando aí, o que as outras palestras a gente está dizendo, é para ver se desperta o interesse. Se não despertar o interesse, não existe nenhuma fórmula, nenhuma didática capaz de fazer com que a pessoa realmente aprenda aquilo que ela precisa aprender, né? Então, quando você tem esse compromisso, igual você falou, existe de nós uma disciplina no sentido de manter um padrão diário de aceitar até aquilo que nos desagrada, né? Porque isso é um fato. Né? A gente está exercendo a mediunidade, a gente exerce, tem um punhado de coisa na mediunidade que, devido à nossa evolução, nos desagrada. E aí eu acho que a gente tem que manter essa disciplina para trabalhar aquilo que desagrada. Se a gente não fizer isso, vai morrer tomando remédio, vai morrer louco, vai morrer doente, vai morrer responsabilizando, vai morrer... Entendeu? Vai ser desse jeito. Então a gente tem que atentar para despertar essa vontade. Tem um outro lado também, que o compromisso, ele também é prazeroso, né? Apesar de ele é sério, né? É seríssimo, mas ele tem um lado dele que é extremamente prazeroso. Engrandecedor. Muito engrandecedor. E tem uma coisa importante do compromisso, que quando você assume, né, por escolha, né, sem ser por obrigação, um compromisso religioso, um compromisso no relacionamento, alguma coisa, que a gente tenha a ciência de não desistir dele. Não é aquele compromisso de simplesmente, cara, vou tentar aqui, se não der certo, amanhã eu largo e vou procurar outra religião, ou largo procurar... Não é assim, sabe? Já que você escolheu, tá difícil, mas vai, sabe? Se dedica um pouco mais e entrega um pouco mais, aprende um pouco mais. Não é um negócio para você desistir tão fácil assim. Porque quem assume um compromisso sem propósito, fatalmente vai desistir. Sem dúvida. Você tem que ter o propósito, depois você conseguir assumir o compromisso. O
que acontece hoje, que a gente percebe, é isso que a gente está falando, despertar a necessidade de ter um propósito para que eu consiga entender o que significa compromisso. Porque o compromisso parece que é uma coisa seguinte, eu tenho liberdade de ir e vir? Tenho. Né? Mas quando eu tenho um propósito, essa liberdade ela fica um pouco limitada, porque eu preciso atingir o propósito. E você não quer perder a oportunidade de atingir. Então, né? quer dizer, você não vai ter mais tanta essa liberdade, porque para você atingir um propósito, né? Então, essa falsa liberdade que todo mundo luta por ela é um engodo. Sim. Porque, na verdade, para você atingir um propósito, você precisa, às vezes, estar preso a um punhado de coisa. Para você ser livre quando você atingir seu propósito. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa liberdade que a Madrinha trouxe volta lá no seu hedonismo do começo. Se a gente não achar que a gente está ganhando, está tendo alguma vantagem, muitas vezes, o que eu estou ganhando com isso? Né? E aí volta daquela coisa que você falou do imediatismo do Ocidente, que a gente quer saber os trem pronto. Né? Fazer os guias, quem já nunca ouviu os guias falando, tipo, a viagem também é bonita, né? Você pode pôr a cabeça na janela e olhar a paisagem. Processo. Então esse é o processo. No destino você nem sabe se ele vai chegar. Então você vai deixar para curtir só se. Aí a gente fica pondo nos condicionais, eu acho isso me traz muita reflexão que a mediunidade é vida, né? Que a gente sempre vem falando, porque não é só no trabalho mediúnico. Se a gente ficar muito preso no que vai chegar, não, se eu mudar de emprego, aí eu vou fazer isso e isso. Por que já não começa a fazer logo, né? Aí, se eu conseguir tal coisa, não, agora vou me dedicar num relacionamento. Não existe um momento ideal, né? Achei boníssima a comparação que você fez com o relacionamento de afeto mesmo, né? De casamento, de namorado, de namoro. Então é um relacionamento que é interessante essa questão do compromisso, porque assim, você evitar ele também, você está talvez postergando a construção de uma coisa muito bonita, né? Que é para você, não é só para o outro, né? Então, às vezes tem gente que evita muito isso, e eu acho, claro, cada um tem seu tempo, pelo amor de Deus, não estou falando se o povo sair namorando também não, mas cada um tem seu tempo, tem seu momento. E quando você evita, também às vezes você está deixando essa tentativa, sabe? Eu sou uma pessoa de tentar, eu acho assim, como a Adriana fala do fiz o que pude, ele aplica em tudo, né? Fiz o que pude, fez o que pôde. Então, joga para outra pessoa. Você está de dois, você não está sozinho. Fez o que pôde, você também não. Então, agora, realmente, um beijo, um queijo, vamos seguir. Então, assim, eu acho que se a gente não se propor, aí volta no propósito, como a Adriana falou, a gente não começa, né? E é o mesmo com a mediunidade. Se você for avaliar bem, desde quando a gente é concebido, né, existe um propósito vindo para nós, mas nós já lutamos veementemente pela vida, na barriga materna lá, a gente já está lá lutando para viver, a gente nasce, é uma luta danada para andar, para conhecer a vida, para desenvolver, tudo isso é luta. Só que eu não sei, que chega num certo ponto que você acha que não é luta. Aí as coisas que continuam sendo luta. Tudo, até a gente para morrer é luta, para renascer é luta, né? Chega num ponto da nossa vida que a gente acha que perde essa capacidade, desde do ato da concepção, de luta, pela vida. né? Eu fico observando a criança, ela começa pela boca, né? Tato, ela cai, ela levanta, ela vai, ela anda, até ela começar a andar, aí ela vai experimentar as coisas e ela vai. Até quando a gente chega na fase adulta, a gente fica bobo. Eu acho que não dá conta. Nós temos uma coisa cíclica com relação à vida, que a senhora falando nessa questão da criança, e eu sempre fico pensando, porque quando a gente é criança e os nossos pais nos ensinam, é muito natural assim que às vezes fala, não, realmente você tem que chamar atenção, você tem que corrigir o seu filho, porque corrigir é um ato de amor. Quando a gente chega na idade adulta e que a gente está descrente, que é, por exemplo, como eu estava antes de chegar aqui, e quando Deus nos corrige ou nos ensina, parece que a gente acha que é um castigo, e parece que você volta lá naquela coisa infantilizada, mas os meus pais estão me punindo,
por algo que eu fiz. Na verdade, eles estão me ensinando. Então eu vejo na fase adulta uma dificuldade muito grande ainda de entender quando Deus nos ensina. E tenho observado nas pessoas, com relação a essa ausência de compromisso, um medo muito grande de serem contrariadas. Tem que ser da forma como eu quero, do jeito que eu pensei. E aí eu coloco um desafio, um exercício para todos vocês que estão junto conosco, né, nesse momento. Se você tem a sua mediunidade, o que você tem feito com ela? Ela tem servido a quem? Porque o apóstolo Paulo, ele tem uma frase muito bonita que ele diz o seguinte: são muito belos os pés que trazem a boa nova. E quer dizer o seguinte: aquela pessoa que sabe o que ela está fazendo, onde ela está sendo útil, o que ela está vivendo, ela tem um motivo, ela é agraciada. E quando você pensa nessa questão até mesmo no Evangelho, depois vocês deem uma olhada lá na parábola da figueira seca. Para que você está servindo? A sua vida, né, se a gente não pode servir a Deus e a Mamon, como se fala nos textos, você está servindo a quem? Ao que você tem sido útil. Quando a espiritualidade fala assim, antes de eu ajudar um consulente, eu tenho que ajudar meu filho, minha filha, meu menino ou minha menina, como os guias falam. Como é que essa sua mediunidade tem te ensinado? Como é que ela tem te ajudado a ser uma pessoa melhor? Você ainda não se permite ser contrariado? De que forma que a gente aprende, se não errando, se não recomeçando? A gente ainda está nessa coisa infantil da punição. Mas se eu sou pai, eu entendo que eu tenho que corrigir, porque corrigir é um ato de amor. Mas se eu sou corrigido quando sou adulta, eu sinto que Deus é um déspota, que Ele está me punindo, que Ele é extremamente vingativo, que as minhas coisas não dão certo. Então eu senti muito isso quando eu estava estudando para poder falar com vocês hoje, porque tem me dado essa percepção de que às vezes nós temos ignorado para que está servindo a nossa mediunidade. Porque a nossa dificuldade de assumir um compromisso talvez esteja nisso. Eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade de respeitar o horário. Mas eu queria que o trabalho fosse desse jeito e não do jeito que está acontecendo. Eu tenho dificuldade de entender as regras. Se eu chego numa casa, como aqui no CPMM, tem diversas regras. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender regras, porque elas esquecem que aquela regra ela foi estabelecida, porque, como diz o Rafa, já deu uma merda grande antes. Por isso que aquela regra foi criada. Por exemplo, se tem aviso, tem história. Se tem aviso, tem história. Se a pessoa chega aqui, é o seu primeiro dia no CPMM, aí as pessoas estão, eu estou te apresentando a casa, aí eu falo para você, olha, você não pode deixar o seu sapato aqui na porta do quartinho, não pode ficar o seu chinelo aqui. Aí a pessoa fala, nossa, mas que chatice, a Suzana falou isso, eu cheguei hoje. Por quê? Nós já tivemos mais de 60 pares de sapato aqui na porta. As pessoas não conseguiam entrar, os guias não conseguiam transitar. E tropeçando. Então, assim, em tempo de ter um acidente. Até o dia que o Zé de Nazaré falou, a partir de hoje, esses calçados não podem ficar aqui. Ele foi intransigente, né? Ele foi extremamente correto, porque estava atrapalhando a mobilidade. Então, isso é uma regra. E por que ela foi criada? Então, em muitos compromissos na nossa vida, como eu falei que às vezes a gente adota o compromisso como uma coisa danosa, difícil, pesada, é porque já existiu alguém que vivenciou determinado tipo de coisa e que trouxe através dessa experiência algo a facilitar a nossa vida. Pode falar. Desculpa eu te cortar, mas só para a gente não esquecer que compromisso não é troca, compromisso é escolha. Exatamente. E compromisso é uma escolha não por recompensa, mas por propósito. A gente não esquecer disso, que assumir compromisso, você entende que ele é uma escolha feita, e a escolha feita baseada em algum propósito, isso não é o certo dentro do compromisso. Exatamente. A gente não perdeu o fio da meada no negócio, que isso é importantíssimo. Sim, não tem como você estabelecer um compromisso para a sua vida sem você ter um propósito. Porque aí no primeiro conflito que surgir, você vai debandar.
eu decidi que eu vou começar um curso novo na universidade. Mas tem uma matéria que é muito difícil, que eu não me identifico, aí eu vou abandonar o curso. Decidi que vou entrar na academia para procurar ter uma vida mais saudável. Fui no segundo dia, tô tendo dores em músculos que eu nem sabia que eu tinha. Provavelmente outras dores vão surgir. E eu falo muito nessa questão da dor, do conflito, do incômodo, porque se a gente for pensar que o plano é de prova e expiação, como é que eu vou evoluir? Se evoluir significa mudança, se eu não fizer alguma coisa. É preciso que a gente saia dessa postura pacata com relação à vida, que tá ruim, mas é isso aí, eu só vou continuar reclamando. Tá bom, mas eu não tenho ambição nenhuma em melhorar. A gente precisa ser mais ambicioso, inclusive no sentido de entender melhor as coisas. Isso, assim, agora a última coisa que eu falo é até um apelo que a gente faz. Ninguém é obrigado a assumir um compromisso, nem a ter um propósito. Mas deixa em paz quem assumiu o propósito. Ótimo, obrigada, Ladri. Entendeu? Deixa a pessoa, respeita a decisão dela, quer fazer, não faça. Mas vai de encher o saco do outro que está querendo fazer, entendeu? É um direito que você tem, você é respeitado e tal, mas deixa o outro fazer, deixa o outro tentar, deixa o outro... Tá? Essas receitas que ultimamente a gente tem visto, miraculosas, não, guarda ela para você, deixa o outro ter a receitinha dele própria. Né? Isso é um grande favor, é um serviço. Então, o desserviço é quando você não entende alguma coisa e critica aquilo que o outro está tentando fazer. Então, está tentando desenvolver o mediunidade, deixa desenvolver a mediunidade dele, deixa ele entender, deixa ele fazer, deixa ele experienciar, deixa ele viver. Se você não quer, não faça. Mas interfira na do outro, não respeita isso. Queria fechar com isso. A madrinha falou e agora, né, até perde o que eu ia falar. Mas é porque eu ia comentar alguma coisa nesse sentido também. Tipo, o centro não vai na porta da casa de ninguém e fala: oi, tudo bom? Você tem que entrar na corrente agora. Eu acho que nenhum de nós coloca a arma na cabeça, vai lá e fala: faça isso. Né? Do mesmo jeito que a gente precisa respeitar quem não quer, assumir esse compromisso agora, o recado é dado. Mas eu vejo muita... uma ideia em relação à mediunidade, daquilo que é compromisso, voltado ao que eu quero justificar. Se eu assumir um compromisso com a espiritualidade, eu não posso depois desassumir isso. E eu vou ser cobrado lá na frente. Punido. Isso, exatamente. Então, antes de afirmar ou usar isso como muleta para não exercer aquilo que você sente que existe na sua vida, estuda, conheça. Porque a espiritualidade do bem não pune ninguém, não. É a gente mesmo que se pune de um compromisso que fez antes de reencarnar. Exatamente. Deus não é déspota, a espiritualidade muito menos. Não são vingativos. E dá paz. Né? Aí quando eu vejo alguns estudiosos da Bíblia e tal, assim, porque eu fico esperando a justiça de Deus para essas pessoas. Vai morrer esperando, porque Deus jamais vai fazer uma coisa dessa. Né? Então ele é perfeito. O julgamento, quem carrega as punições, toda essa coisa chata, é nós que fazemos. Então não coloca Deus também nessa história, não, porque fica fácil, né? Coloca você, a sua opinião, a sua ignorância, a sua burrice, sei lá o nome que você queira dar, mas não põe Deus também nessa história, não. Né? Acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo de pedido daqui pra frente, porque tá muito chato também de ficar ouvindo essas bobagens. Entendeu? E o peso, né, que se coloca nas coisas, né? Como a senhora falou, se alguém está fazendo alguma coisa, respeite e permita que isso Deus faça. é tão misericordioso que até essas bobagens que são ditas, tá lá, esperando a pessoa Sossegar. Pode ser falar? Para encerrar? Uhum. Pessoal, agradecendo a todos vocês pela oportunidade de falarmos, de estarmos aqui juntos, pedindo para que Deus abençoe todos os lares, as vidas de todos aqueles que precisam. Envie essa live e tantas outras, vai ser a de número 150, né? 150. 150, que nós estamos aí com vocês, 150 segundas-feiras, firmes e fortes aqui com vocês. E agradecendo. As de música. Sim.
Sim, sim, as musicais. Em breve nós teremos outra, aquela musical que você traz o piano. Se Deus quiser. Então, muito obrigada e fiquem todos com Deus. Obrigada. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama dele todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão saio pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar juntos. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar juntos. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor